tem. Esse salário aí, eu acho que tem gente que ganha lá, né? Entendeu? O Flamengo, acho que já tem gente que ganha esse salário aí. 2,5? Céu. E o desespero que bate lá no Corinthians. Meu Deus do céu. Será que os caras vão querer me atrapalhar? Mas é o carazinho, porque não é a característica do Precisa. Pra fazer isso tem o Gabriel. Eu tô com o presidente. Bom dia, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo nessa quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo no mercado da bola. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino, compartilha aí nossos vídeos com seus amigos. O Flamengo busca aí substituto de Pedro no mercado da bola. O que vem, logicamente, depende ainda das últimas informações da lesão do jogador. Então vamos para Curitiba, a gente conversa com o Pedro Ivo Almeida e também com a Roberta Barroso e eles vão trazer os detalhes e tudo que aconteceu neste dia muito agitado na seleção. Fala, Beta, fala, Pedro, tudo bem? Boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você, Felipe, Zufpac, que fúrio também para o Pedro Ivo. A gente aqui na porta do hotel da Seleção Brasileira. Agora há pouco muita festa, porque chegaram os ônibus por aqui com a delegação da seleção. Só que hoje um dia muito triste de lamentação, porque o Pedro, como vocês trouxeram, foi desconvocado da Seleção Brasileira, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior, fez exames clínicos e está então fora da Seleção Brasileira. Chegou aqui no hotel de muletas. Então, foi um dia realmente para lamentar. Ele já sofreu uma lesão como essa, mas no joelho direito, dessa vez no joelho esquerdo, e foi em 2018, quando jogava pelo Fluminense. E essa lesão também no joelho do Pedro, vale a gente reforçar, é a mesma que o Neymar sofreu e que está fora há tanto tempo da seleção brasileira. Então, um momento bem complicado. O Flamengo já foi avisado sobre isso, Pedro, e é uma perda muito grande para a seleção brasileira. Muito, Roberta, boa noite para você, que Fúrio Zupac, Felipe, Marcela, o fã de esporte com a gente ligado aqui desde cedo, a gente acompanhando essa história do Pedro, né? Porque a primeira informação que nos chega é que quando o Dorival monta o seu time titular, não tem o Pedro nem em campo, nem entre os titulares e nem entre os reservas. Pedro teria sentido alguma coisa, já fica aquela luz amarela ligada, né, que depois acaba sendo uma luz vermelha, a informação que ele saiu carregado, sentiu ainda no aquecimento, parte inicial ali do aquecimento, no momento entre os 15 minutos iniciais que a gente assiste e o início da atividade coletiva tática, depois a informação que havia sofrido uma entorse no joelho, que faria um exame clínico quanto antes para avaliar o grau da lesão, porque as projeções já não eram boas quando ele deixou o campo do CT do Caju carregado. A informação até confirmada muito rápido, rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do Pedro, que você falou bem, chegou aqui mancando, chegou na van, passou na clínica, depois veio direto para cá. E é uma lamentação para o jogador individualmente, é uma lamentação para o Flamengo, que vai perder o Pedro por longos, bons meses, e é uma lamentação também a curtíssimo prazo para o Dorival. Até a informação que a gente conseguiu colher depois aqui com gente do staff da comissão técnica, Dorival planejava ter o Pedro de início para esse jogo contra o Equador. O Endrick sendo testado hoje ali como um homem um pouco mais avançado, um pouco mais central ali de ataque, acaba sendo uma improvisação para um plano inicial do Dorival, que queria ter essa referência, esse cara de área, esse camisa 9 que ele já não teve exatamente também na Copa América. Então também a curtíssimo prazo, uma lamentação muito grande para o Dorival. Você falava do clima por aqui, de fato, é até um abatimento, além, a gente tentava entender como é que estão as coisas lá dentro do hotel, com comissão técnica, com gestão de CBF, com jogadores, todo mundo muito assustado, porque todo mundo muito esperançoso, aquela coisa de ter que dar a volta por cima, um novo momento, uma nova peça no ataque, algo diferente para esse jogo, e logo na primeira atividade tática, hoje foi o primeiro dia de atividade tática coletiva, você não tem alguém que o Dorival queria ver como referência. Então, por aqui, sim, muita lamentação, Roberta. E o Dorival, quais os planos agora, Pedro Ivo? Porque ele pode chamar, pode convocar um novo atleta, mas agora para o jogo do Equador não dá tempo. Um laudo médico de uma lesão, ele permite você fazer a substituição na lista de convocados a qualquer momento. Se fosse na véspera do segundo jogo
contra o Paraguai, ele poderia fazer essa substituição. Fosse no dia do jogo contra o Paraguai, que é o segundo jogo dessa data FIFA, ele também poderia. O que a comissão técnica debate é a logística. Se chama um atacante, por exemplo, como o João Pedro, do Brighton, que está na Europa, ou se chama um atacante, por exemplo, como o Hulk, que estava na pré-lista, que está aqui no Brasil. Então é uma definição que está sendo tomada agora, contato com o staff dos jogadores, contato com logística, para emissão de passagem e tudo mais. A CBF quer virar essa página de substituição o quanto antes e anunciar, quem sabe até ainda na noite de hoje, quem é o substituto do Pedro, que não deve, obviamente, jogar na partida contra o Equador, até por não estar treinando com a equipe, mas ser uma opção para o jogo contra o Uruguai em Assunção na próxima terça-feira. Perde o Dorival, perde o Pedro principalmente enquanto ser humano, uma lesão, ninguém quer deixar de trabalhar, e perde muito, uma lamentação muito grande, faz muito barulho esse assunto, o Flamengo. Verdade. Pois é, olha, a Beta e o Pedro Ivo seguem com a gente, todas as últimas informações estarão com eles e eles vão trazer aqui pra gente. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas aqui do nosso estúdio, então boa noite para o André Kfouri e também para o Gustavo Zupac. Boa noite, ótima noite. E que coisa, né? É realmente um momento muito difícil, é complicado, e aí é mais uma baixa, lógico, primeiro para o Pedro e por tudo que representa para um atleta romper um ligamento, mas também eu fico pensando na baixa para o Flamengo. É mais um atleta fora. E mais um atleta fora da temporada, André Kfouri. Sim, pois é. É uma lesão seríssima, né? Tem poucas coisas que podem acontecer no sentido de ser parte do pacote de um atleta profissional de futebol, que são mais graves, que pedem mais tempo de recuperação do que essa lesão de ruptura total do ligamento cruzado do joelho. Uma pena para o Pedro, uma falta de sorte muito grande, uma infelicidade. Ele vai perder muito tempo, infelizmente. E a gente precisa lamentar e desejar a ele a recuperação, que ele seja bem operado, que ele passe pelo processo de recuperação da melhor maneira possível. É muito sofrido, muito ruim, né? Você colocar a sua carreira em pausa durante tanto tempo assim, você perde praticamente um ano inteiro, até você voltar a recuperar a sua forma. Existem aquelas lesõezinhas posteriores musculares que acompanham a volta de um jogador. Então, a parte psicológica, de acordo com todos que nos contam e relatam como foi passar por isso, é muito importante. O jogador precisa de muito suporte, ter a cabeça no lugar para passar por isso, porque vai perder muita coisa, ele vai ficar durante muito tempo só contabilizando o que ele está perdendo, o que ele está deixando de fazer. Do ponto de vista do Flamengo, é uma falta de sorte gigantesca também, porque eu acho que o Pedro é o principal jogador do clube nessa temporada. Ele está fora de ação pelo que resta do ano, os compromissos que o Flamengo tem, os objetivos que o Flamengo quer alcançar, e para o ano que vem também. Falta de sorte. O Flamengo pode fazer aquele procedimento de proteção do clube quando um jogador a serviço da seleção brasileira se machuca por tanto tempo, os salários são pagos por um fundo que existe para isso. Essa é a parte menos importante, mas também precisa ser considerada nesse momento. E a lamentar tudo, a apontar o dedo, nada. O Pedro está cedido à seleção na data FIFA, que é o momento em que todas as seleções do mundo contam com os jogadores dos clubes e esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. É uma coisa que chama atenção, né, Zupac, é que a gente tem uma lista interminável e de situações, não que a lesão tenha contexto, mas assim, Michael chega, faz um gol, machuca no seguinte, quando parece que vai respirar, contratou, aí o Pedro volta de lesão, já machuca. É impressionante, queria que você falasse especificamente da situação do Pedro, mas ampliando para a situação rubro-negra. Muito triste para o Pedro, claro, muito ruim para o Dorival Júnior também, né? Embora o Pedro talvez não fosse titular nesse primeiro jogo, mas é um cara que o Dorival gosta e é um perfil de centroavante. O Pedro, ele é dos centroavantes que o Brasil tem, ele é praticamente o único nessa característica. O Evanilson, que estava no Porto, foi para o Bournemouth, pode fazer um pouco, mas o Pedro tem a característica do centroavante alto de presença e a técnica do atacante. Então, como o Pedro, o Brasil hoje não tem nessa característica. Pode ter melhores ou piores em outras. Então, para o Dorival também é um baque. E para o Flamengo, muito maior, né? A gente fica tentando encontrar uma linha de raciocínio para tudo isso que está acontecendo no Flamengo, mas, no fundo, não nos resta a análise mais técnica a ser feita caramba, mas mais uma? Lamentável. Não é possível, né, cara? Não é possível. Eu imagino como é que não está a cabeça, por exemplo, do Fábio Masseridian, que é o preparador físico do Flamengo, um dos melhores
preparadores físicos do Brasil. Imagino que ele e o seu departamento físico, o Flamengo como um todo, estejam de alguma forma revisitando os procedimentos. Fala, vamos parar de dar treino para os caras, diminuir muito a carga, porque não que seja responsabilidade, não, a princípio não é, mas o susto de quem cuida da ordem física dos jogadores, diante de tudo que está acontecendo, de falar, nossa, vamos com calma, né? Tipo, é muito preocupante, assim, muito ruim para o Flamengo em sequência. A gente previa o mês de agosto, um mês muito difícil para os clubes, e o Flamengo sofreu demais fisicamente. A maratona foi pesada, né? Com viagens, com jogos. O Flamengo pegou muito jogo grande, né, com o Botafogo, jogos com o Flamengo, jogos com o Bolívar, Copa do Brasil com o Bahia. Foi um mês puxado e o Flamengo saiu ali entre mortos e feridos. Salvaram-se poucos dos principais jogadores do Flamengo. É péssimo, né? Então você tem na ponta, por exemplo, o Everton Cebolinha, o titular, machucou. Bom, trouxe o Michael para jogar, machucou. Pedro, titular, machucou. Gabriel, titular, machucou. Pedro voltou, titular, machucou. Na zaga, o Léo Pereira, agora o Eric Pulgar da seleção do Chile também sentiu um desconforto muscular. Então, assim, é muita coisa. A comissão técnica do Flamengo deve estar muito assustada. E tem outro ponto, né? Assim, o Flamengo talvez pense no mercado, né? Para o lugar do Pedro. Vamos olhar. A janela fechou há 48 horas. Nem com janela aberta o Flamengo pode pensar numa possível reposição. Então, é uma situação muito complicada, que o Pedro tenha muita paciência e dedicação na sua recuperação. Pois é, a gente tem uma tela, inclusive, para mostrar todos esses jogadores machucados do Flamengo. Imagina a cabeça do Tite também, nesse momento, né? Porque é quem é cobrado, no fundo, né? Claro. O time fica pior, quem é cobrado é ele, né? O departamento médico está lotado. Arrascaeta, coxa esquerda. De La Cruz, coxa direita. O Everton Cebolinha, tendão de Aquiles, não joga mais nessa temporada. O Gabigol, coxa direita. Léo Pereira, entorse no joelho esquerdo. Michael, coxa direita. Pedro, joelho esquerdo, não joga mais nessa temporada. A gente está falando lesão de LCA. Pulgar teve um problema muscular também, agora lá na seleção do Chile. A gente não sabe quando é que ele vai poder estar à disposição novamente. E o Vinha, joelho direito, fratura na tíbia, também não estará mais à disposição nessa temporada. São 6 titulares: Arrascaeta, De La Cruz, Everton Cebolinha, Léo Pereira, Pedro e Pulgar. São 6 titulares do Flamengo e 2 reservas imediatos, porque o Michael é o imediato do Cebolinha e o Gabigol é o imediato do Pedro. E o Vinha também. É que o Ayrton Lucas está jogando, né? O dono da vaga está jogando. Mas são 6 titulares de 11 e 2 que entrariam em lugares de 2 desses 6 que estão machucados. O impacto no time, embora o Flamengo tenha problemas, claro que tem problemas, mas o impacto no time ele é inevitável. Vamos voltar então para Curitiba. A gente está mostrando novamente as imagens do Pedro chegando no hotel lá em Curitiba, depois da confirmação da sua lesão. E a gente volta a conversar com a Roberta e com o Pedro para falar agora e olhando para o Flamengo. Pessoal, como é que o Flamengo está vendo essa lesão? Como é que o Flamengo vai se organizar para conseguir substituir o Pedro? Vocês já sabem quanto tempo eles estão prevendo para essa volta do jogador? Com certeza só no ano que vem. Marcela, ainda não tem previsão, a gente não recebeu essa informação, mas quando é uma lesão assim, é pelo menos, né, de 9 a 12 meses fora. Então, bem complicado. A gente mostrou aí o Pedro chegando de muletas, mancando, e a gente já vê toda uma comoção da torcida do Flamengo também aqui nas redes sociais. Antes, muitos falando de uma foto que o Pedro postou ontem, né, falando desse sonho de estar vivendo novamente na seleção brasileira. Então, recebendo muita força agora dos torcedores, alguns falando não acredito que isso aconteceu. E agora mais um problema para o Flamengo nessa temporada, que já vem convivendo com muitas lesões, como mostramos, Pedro e Ivo. E agora a gente fica sem saber o caminho que o Flamengo pode tomar. O Dorival a gente já passou aqui, o que ele pode fazer para os próximos jogos. E agora mais esse problemão para o Flamengo, disputando aí ainda Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mais que um problema, é o grande goleador, é a grande referência do setor ofensivo do Flamengo na temporada, como foi em 2022, comandado pelo Dorival no Flamengo. Não por acaso o Zupac relembra essa relação especial entre o treinador e o atacante que se lesionou aqui hoje. A única posição do Flamengo até agora é a de não ter posição. O clube logo se manifestou e informou que não daria nenhum tipo de pronunciamento, não faria nenhum tipo de pronunciamento até que estivesse o Pedro, vamos dizer assim, em mãos. Até que o clube pudesse verificar de fato, mais de perto, o que aconteceu. Porque uma lesão de ligamento cruzado anterior, uma ruptura, ela pode ser recuperada em 8 meses, em 9 meses, em 10 meses, em um ano. Depende de todo o histórico.
Pedro já teve uma situação no outro joelho, tinha uma correção de menisco e um ligamento cruzado também, e agora nesse joelho. Então o Flamengo não vai dar nenhum tipo de previsão, porque ele também fica muito aberto, né? Fica um prazo muito esticado, pode ser uma janela ali de 4 meses, entre 9, 8 até 12 meses. Então o Flamengo quer entender pessoalmente, quer fazer uma nova avaliação, porque a avaliação que o Pedro faz, ele sai do CT do Caju, vai rapidamente numa clínica particular, um exame de imagem, constata a ruptura, né? Constata a desconvocação, até porque a CBF precisa desse laudo para solicitar a troca na lista de inscrição, mas o Flamengo ainda não falou e não deve falar nada até o Pedro regressar ao Rio de Janeiro, que deve acontecer no máximo até amanhã. Pedro Ivo e Roberta Barroso conosco, continuarão aqui no Sport Center para mais informações, mas André, a gente tem um Flamengo que depois da data FIFA volta a jogar contra o Bahia, venceu a ida. No jogo de ida, só tinha como atacante disponível o Bruno Henrique, atacante para jogar mais centralizado, sendo que ele nem é, né? O Bruno Henrique acabou jogando muito bem, o Carlinhos já atuou, não pode atuar. Mas há a chance do Gabigol voltar. Então, o que eu queria te perguntar é como cresce a importância do Gabigol nessa parte final da temporada. Queria te ouvir sobre isso. É o chamado plot twist, né? Para quem não está familiarizado com a expressão usada em filmes e séries, é quando você acha que vai ver, que está vendo uma coisa e de repente o enredo muda de uma hora para outra. Sem falar que o Pedro também estava machucado, ele e o Gabriel se machucaram no mesmo dia, na mesma noite, né? E ele foi convocado ainda sem ter voltado a jogar pelo seu clube. Sim. Porque a comissão técnica da CBF consultou o Flamengo. Como está ainda a recuperação do Pedro? Um problema muscular. Não. Para a data FIFA ele estará em condições. E, infelizmente, num treino, ele tem uma lesão muito pior do que a lesão muscular que ele teve. Me parece muito evidente que o Gabriel vai jogar, se tiver condições, e ele vai passar a ser o titular. Não tem outra maneira. Hoje o Flamengo teria, né, outras peças. O Carlinhos é um jogador que pode atuar, não está machucado, mas é um jogador de papéis limitados, digamos assim. As outras opções que o Flamengo tem, mesmo um jogador que chegou há pouco tempo para não tapar buraco nenhum, mas para encorpar o elenco, seria utilizado muito mais frequentemente por causa das lesões, é o Michael, que também se machucou. Sim. Por um período maior do que o que é normal, o jogador volta, sai e tal. E no Campeonato Brasileiro, o Alcaraz está suspenso. Porque foi expulso. Poderia jogar também no meio-campo e adiantar alguém na frente. Contra o Bahia ele pode jogar, né? Ou a expulsão no Brasileiro tira da Copa do Brasil? Não tira. A não ser que não tivesse mais jogos pelo Brasileiro, exato, ele cumpriria na competição nacional seguinte. Poderia jogar, mas nós não estamos falando de um jogador de ataque, né? Sim. O Gabriel vai jogar, claro, se estiver recuperado. E é aquela coisa. Todo time está exposto a lesões. Os jogadores se machucam muito em todos os lugares, mas o Flamengo realmente parece estar sob uma nuvem diferente, porque é muita gente. O próprio Pedro, né, acabou sendo beneficiado, entre aspas, né, em 2022, no ano histórico para o Flamengo, que o Bruno Henrique teve uma lesão gravíssima, tirou o Bruno da temporada, e aí o Dorival encontrou como solução Pedro e Gabriel juntos. Agora a grande dupla, Pedro e Gabriel. Mas pode jogar juntos, jogaram juntos, agora fizeram o Pedro, sucesso. Infelizmente, é a vítima, e talvez abra espaço para o Gabriel, talvez escrever um capítulo inesperado para os seus últimos interrogação, meses no Flamengo. O futebol é muito imprevisível mesmo. E é aí que entra essa história dos últimos interrogação, porque a partir do momento em que ele começa a ser, ou que a gente imagina que ele vai ser utilizado pelo técnico Tite, aí pode mudar tudo também sobre o olhar dele na diretoria do Flamengo. Podem olhar para ele e falar, olha, realmente ele é muito importante, o Pedro só vai voltar lá para março, abril, sei lá, maio. Então, quem sabe, vamos aumentar aqui o que a gente ofereceu de ano de contrato, era um ano a mais, ele queria mais de um ano. As coisas podem mudar, né? A relevância do Gabriel dentro do contexto do Flamengo depois dessa lesão grave do Pedro pode mudar, porque vai depender de um fator. O rendimento do Gabigol, que desde o começo do ano é o fator mais discutido, né? O rendimento do Gabigol não acompanha a expectativa sobre ele. Talvez agora ele ganhe os minutos que ele se queixava que não recebia, pelo pior dos motivos, mas infelizmente o futebol é assim. Acho que vai caber a ele, se ele for o escolhido, aproveitar os minutos, e aí a discussão sobre renovação de contrato pode mudar. O Gabigol pode achar que ele merece ainda mais, o Flamengo pode achar que ele ganha um outro papel e que ele vai ser mais importante,
bastante, ou o rendimento pode não ser bom e o Flamengo ainda assim achar que não deve aumentar um dia ou 1 centavo o contrato. Mas, se o Gabigol voltar e jogar bem, a gente pode ter um fim de ano em relação a essa novela bem diferente do que se encaminhava agora. Infelizmente para o Pedro, mas no futebol as coisas mudam muito rápido, dependendo de quem tá ou quem não tá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar para Curitiba, Enrolação. Vamos direto ao assunto desta live. A zica está solta no Flamengo. Mesmo quando um jogador do clube não está a serviço do mesmo, ele se machuca. E de maneira séria. Galera, Pedro só volta a jogar em 2025. Ruptura do ligamento cruzado anterior. Para você ter noção, a lesão que o Neymar teve em outubro do ano passado, jogando pela seleção brasileira, e só vai voltar a jogar agora. É a pior lesão que pode acontecer para um atleta. Difícil recuperação, longa, dolorosa, requer muita paciência, né? E o Pulgar também sentiu uma lesão muscular lá na seleção chilena. É outro jogador do Flamengo que também está machucado. Mas o caso do Pedro é o que chama a atenção aqui e é o assunto dessa live. Obrigado a 249 pessoas que já estão aqui, só subindo, a audiência está chegando. Então vamos focar nesse assunto do Pedro. Atenção, eu vou compartilhar aqui a página do GE. Essa notícia do Pedro, ela tem 2 horas. 2 horas, gente, que saiu a nota da CBF. Olha aqui. Pedro foi cortado da seleção brasileira. Então, galera, ele se machucou sozinho. É uma coisa que pode acontecer, né? Qualquer profissional está sujeito a isso, qualquer pessoa está sujeita a isso. Mas é isso. Ele voltou, ele estava com uma lesão muscular e voltou no último domingo, né, no jogo com o Corinthians, não se movimentou muito bem, e aí se apresentou à seleção brasileira. O mais incrível é o seguinte, eu me lembro que quando o Tite era técnico da seleção e o Pedro estava se destacando no Fluminense, ele estava muito bem no Fluminense, o Tite convocou o Pedro para a seleção brasileira. E num jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, ele acabou se machucando, uma lesão também no joelho, e ele ficou fora da seleção brasileira. Muito boa sorte aí pro Pedro nessa recuperação, muita força para ele, é um cara jovem, 26 anos, e com certeza terá uma carreira ainda brilhante pela frente. É um grande jogador e é uma perda para o Flamengo e para a seleção brasileira. Isso aqui é um assalto! Porque, na minha opinião, o Pedro é o melhor 9 brasileiro. O melhor jogador da posição de centroavante brasileiro é o Pedro, né? E ele fará muita falta ao Flamengo, que não encontrará um jogador desse nível para repor. Vai tentar a contratação? Vai. Já vamos falar sobre isso. Mas não vai encontrar um jogador desse nível para repor. Mas eu acho que tá mais para esse rapaz aqui, ó, que o Emerson Jones está falando. Depay vem aí. O staff dele, o empresário, já está em contato com times brasileiros, o Corinthians está de olho nele, o Flamengo também já conversou com ele. Ele tem proposta do Catar, tem proposta lá da Turquia, do mundo árabe e tal, mas, segundo as informações, ele acha que é uma boa jogar no futebol brasileiro. E, nesse momento, jogar no Flamengo seria uma situação realmente interessante para ele. Então, é uma possibilidade, realmente, o Memphis Depay, né? Olha aqui, Alexandre Eufrásio, salve JG, um grande abraço diretamente de Fortaleza. Ô, terra boa, grande abraço, rapaz. O Depay tem que ser respeitado. Titular de uma das melhores seleções da Europa, muito experiente. A maior dificuldade será a adaptação ao Brasil.
Estamos respeitando aqui, Alexandre, e concordo com você. Ele é um grande jogador, né? E se vier, claro que a adaptação, chegar na América do Sul, jogar uma Libertadores na América, é totalmente diferente do que ele está acostumado lá fora. Mas ele é um grande jogador. Estão falando aqui de Abuba. Nação, essa notícia aí quentinha que acabou de sair aqui pela All Sport aí, pelo Mauro César Pereira, trazendo a notícia que Depay aí, Memphis Depay aí, está assim, conversas avançadas já com o Flamengo aí para fechar uma negociação. Rapaz, o Flamengo pode dar chapéu no Corinthians e fechar com o Depay após lesão de Pedro. O atacante holandês aí está livre no mercado e agradaria aí a diretoria do Mengão, né? No primeiro momento aí ele foi oferecido, o Flamengo não tinha interesse. É um jogador de 30 anos, já teve passagem por grandes times da Europa, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Lyon, Ajax. Mas teve esse imprevisto aí com o Pedro, né? Pedro vai ficar praticamente um ano sem jogar, de 8 meses a um ano, então muito tempo. O Flamengo planeja sim ir no mercado da bola. A notícia saiu aí pelo Mauro César Pereira. A gente sabe que é um jornalista bastante renomado aí no Flamengo, que após o Flamengo perder o centroavante Pedro com a lesão na seleção brasileira, o rubro-negro já passou a intensificar a busca por um novo jogador na posição e avalia aí uma proposta pelo holandês. A informação foi publicada agora aí, o dia 4, né? Nesta quarta-feira aí, nessa noitinha, né? Estou publicando esse vídeo pela manhã. Essa notícia saiu aqui às 10 horas da noite, no dia 4, né? Pelo Mauro César Pereira, que o Flamengo está intensificando aí a contratação de Depay, que ainda não renovou com o Atlético de Madrid. Então ele está livre no mercado, né? Tem aquela situação, né? A janela de transferência já fechou, mas para os jogadores que não têm contrato, no caso do Depay, que ele está livre, não tem contrato, pode ainda inscrever ele até o dia 30 de setembro. Então o Flamengo vai ter 25 dias aí para buscar esse substituto de Pedro. Aí seria esse jogador de 30 anos de idade, atacante holandês. É o segundo maior goleador aí da história da seleção da Holanda. Isso não pode ser deixado de lado, né? Um grande jogador, um bom jogador. Só jogou em time de primeiro nível da Europa, não é por acaso. Então seria um grande reforço aí para o Mengão. Essa notícia a gente vai deixar os créditos aqui para Mauro César Pereira, então pela Sport IG, e também da All Sport aí, que trouxe essa matéria exclusiva aí, falando aí que a diretoria do Mengão aí está em foco agora para trazer o substituto de Pedro.